Curso de VBA, módulo 3. Como trabalhar no Excel com planilhas multiusuárias. Tema de hoje, como marcar todos os itens de list box com o uso do checkbox. E como desmarcar todos esses itens. Aprenda a marcar e desmarcar de forma dinâmica. Aula 45. Então, vou chamar aqui o meu formulário e vamos entender o conteúdo da videoaula. Então, na minha caixa de itens, eu tenho a opção de estar selecionando vários itens para estar incluindo esse cadastro no nosso list box. Então, como é que eu faço se eu quisesse marcar todos esses itens simultaneamente? Ou seja, eu quisesse marcar todos, como eu estou fazendo agora manualmente. Ó. Repare, ó. Observe o trabalho que eu tenho se eu precisar marcar todos. Ó. Saio arrastando, vou rolar minha barrinha e vou marcando todos que eu queira. Como é que eu faço para marcar tudo isso? E observe que os que eu havia marcado foram desmarcados. Ó. Então vamos lá, ó. Vou fechar o meu formulário, desenvolvedor, Visual Basic, se preferir pressione Alt mais F11, clicar em exibir, meu Project Explorer. Então vamos estar programando aqui no nosso FRM principal, que é o nosso formulário principal do nosso projeto. Ó. Então duplo clique no mesmo, vamos aguardar que o mesmo se expanda aqui à minha direita, e vamos na nossa aba CAD Itens. Então vamos lá, ó. Como é o nome desse objeto? Ó? Vou clicar em propriedades e vamos observar aqui o nome do mesmo. Ó. Está renomeado como list underline cad underline itens underline tamanho underline item. Esse é o nome do meu objeto. Ó. Então, para ficar mais fácil, vou copiar o nome do mesmo, vou dar o Ctrl C e vou fazer o que? Vamos criar uma checkbox aqui abaixo desse objeto. Ó. Então, basta eu vir aqui na minha caixa de ferramentas, observe, caso não esteja aparecendo para você, clique em exibir, caixa de ferramentas. Observe, ó. Essa opção, caixa de ferramentas. Então, clico em exibir, caixa de ferramentas. Então, o checkbox nada mais é do que esse objeto aqui, ó, a minha caixa de seleção. Reparem. Então, vou clicar sobre ele, vou fazer o desenho aqui do mesmo, vou colocar aqui abaixo. E no seu Caption, vamos alterar aqui, observe aqui, a propriedade Caption do mesmo, que está renomeada como nome padrão, ó, checkbox 1. Então, eu vou colocar aqui, selecionar. E aqui no seu no name, onde eu vou estar me orientando via código, eu vou dar um nome intuitivo. Ó. Vou colocar CHK para fazer referência a checkbox, underline, itens. Ou seja, eu vou marcar os meus itens. Então, ela vai servir tanto para que eu marque como desmarque todos os itens. Então, como é que eu faço isso? Ó? Duplo clique no meu checkbox. Vou aqui dar um espaçamento apenas para focarmos nessa estrutura aqui, nessa tela, nosso código. E vamos lá. Ó. Então, vou fechar aqui a janela das propriedades do meu project. Então, como é que eu faço para marcar todos os itens e desmarcar todos esses itens de forma dinâmica? Então, a primeira coisa que eu vou precisar é declarar uma variável. Ó. Vou chamar essa variável de x e vou dizer que ela vai ser do tipo integer, ou seja, do tipo inteira. E o que eu faço agora? Ó? Bom, você há de concordar comigo que eu tenho que verificar se a minha checkbox está selecionada ou não. Então, é o seguinte, ó. Vou executar aqui novamente só para que você entenda o conceito. Quando a minha checkbox está nesse estado só, observe. Observe que a mesma não está marcada. Então, quando ela não está marcada, o seu valor é considerado como false. Quando ela está marcada, ou seja, quando eu marco a mesma, o seu valor é considerado como true. Ou seja, eu tenho que verificar se ela está como true ou como false. Se ela estiver como false, ela está desmarcada. Se ela estiver como true, ela está marcada. Então vamos lá. Ó. Vou fechar aqui meu formulário. Vamos voltar à nossa estrutura que estamos criando. E a primeira coisa que eu disse que vamos estar fazendo é verificar se ela está marcada ou não. Então, coloco o meu if, que quer dizer se o quê? Se o meu mi.chkItens, que é o nome da minha checkbox, for igual a true, ou seja, se ela estiver marcada, então, vou dar um enter. Então, o quê? Então, o que eu vou estar fazendo se ela estiver marcada? Vou fazer uma varredura, vou ter que contar quantos itens tem dentro dessa checkbox e verificar se esses itens estão
desmarcados para estar marcando. Então como é que eu faço isso? Ó, for, que quer dizer para a minha variável x, partindo de 0. Por que de 0? Porque a contagem das linhas do listbox começa em 0. Na realidade, não a contagem, mas sim os valores. Então, meu x vai partir de 0 e vai até o quê? Bom, ele vai até o meu, como é o nome do nosso listbox, é esse nomezinho, exatamente este, ó. Nomezinho bem grande, você há de concordar comigo. Ponto listcount menos 1. Por que esse menos 1? Lembre-se que a contagem começa com valor em 0. Então, suponhamos que eu tenha 15 valores. Ele vai contar de 1 a 15. No entanto, como a contagem começa em 0 o seu valor, então ele vai de 0 a 14, não de 1 a 15. Então, se eu não colocar esse menos 1, na hora que ele for procurar o 15, vai dar um erro, perfeito? Então, só para ficar mais fácil o nosso código, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos estruturar melhor essa estrutura, ó. Vou colocar aqui o meu it e vou colocar novamente o nome do meu listbox, ó. Ao fazer isso, você já sabe que se eu apagar tudo isso daqui, ó, e colocar um ponto, eu vou ter acesso às propriedades de quem? Do nosso listbox que eu acabei de inserir do lado do meu it. Então vamos lá, ó. Listcount menos 1. Então observe que ficou bem mais fácil agora, ó, o nosso código, ó. E claro, vai ficar muito mais fácil a manutenção do mesmo. E aí o que é que eu faço, ó? Eu vou de x, partindo de 0, e vai até a contagem dos itens do meu listbox, subtrair um valor. Eu vou fazer um novo if, ó. Para quê? Eu vou verificar se a linha que está sendo verificada, se está marcada ou não. E como é que eu faço isso, ó? Ponto selected, ou seja, se está selecionado quem? O meu x. Quem é o x? É a minha variável que está fazendo a varredura em todas as linhas do meu listbox. E vou verificar se ela é igual a quê, ó? Igual a true ou igual a false? Se ela é igual a false, ou seja, se ela estiver false, isso quer dizer o quê? Que ela não está marcada. E vou colocar o meu tempo. Ou seja, se ela não estiver marcada, como eu quero selecionar tudo, simplesmente eu vou fazer o quê? Vou colocar ponto. Observe, ó. Ponto selected. Abro o meu parênteses, meu x, fecho o meu parênteses, igual a true. Ou seja, eu vou estar marcando. Então, acho que você entendeu bem a nossa lógica, ó. Eu faço uma verificação, verifico se ela está desmarcada. Caso ela esteja desmarcada com essa estrutura, com a linha abaixo, eu estou marcando a mesma. E coloco o meu endif para fechar a minha estrutura if. Esse endif aqui, observe, esse endif que eu acabei de inserir, ele vai estar fechando esse segundo if. Perfeito? E claro, vou ter que fechar a nossa estrutura for colocando o meu next x. E por último, vou colocar o meu end if para fechar o que? Esse end if aqui vai fechar esse primeiro if, perfeito? E esse segundo end if aqui, na realidade esse primeiro, está fechando esse segundo if, ó. Legal? E claro, esse for é pertencente a esse next, ó. Então vamos lá, ó. Vamos testar? Vou selecionar. Vamos executar o nosso formulário. Vamos aguardar que o mesmo seja carregado. E vamos lá, ó, na minha caixa de itens. Observe que eu não tenho nenhum item nesse momento, ó, selecionado. Se eu clicar em selecionar, era esperado end with. Então vamos lá. Acabei esquecendo de colocar o nosso end with para fechar a nossa estrutura with, ó. Então deixa eu parar aqui o código. Então esse end with faz parte dessa estrutura with. Vamos lá. Caixa de itens. Vou clicar em selecionar. E observe que ele selecionou tudo de uma vez só. Repare, ó. E se eu desmarcar o mesmo, ó, nada acontece. Por quê? Porque eu ainda não fiz a estrutura para desmarcar, caso eu queira desmarcar tudo de uma vez só. Então, vou fechar isso daqui. Creio eu que você já entendeu a lógica. Ele verificou linha por linha se o item estava marcado. Perdão, se estava desmarcado. Como ele estava desmarcado, ele foi marcando o mesmo. Foi selecionando. Para ficar mais claro ainda, ó, desenvolvedor, Visual Basic, vou colocar um ponto de interrupção aqui e vamos executar novamente o nosso código. Ó. Vamos lá, vamos aguardar aqui o formulário, vou botar aqui na minha caixa de itens
E observe, ó, vou clicar aqui em selecionar. Selecionei. Ele me abriu a janela do VBE. Então vamos lá, vou colocar aqui do lado e vamos observar. Vou pressionar a tecla F8 para estar debugando o nosso código. Ó. Então vou ver passo a passo que o nosso código está processando. Ó. Observe, ó, o meu list card itens tamanho item é o nome do nosso listbox, que nada mais é do que este objeto aqui que a gente está utilizando. Ó. Então tudo isso aqui é o meu list card itens tamanho item, perfeito? Então vamos lá, vou pressionar o F8, ele vai verificar se o meu chk itens é igual a verdadeiro, ó. Observe, ó. Se ele é igual a true, ou seja, se ele é igual a true, observe aqui que o código me diz que é verdadeiro, ou seja, essa condição é verdadeira, ou seja, ele realmente está igual a true, ou seja, está marcado. Então, se ele estiver marcado, o que ele vai estar fazendo? Ó? Vou pressionar o F8, ele veio para minha variável x partindo de 0 e vai até o quê? Ó? Vai até 15, ó, pois eu tenho 15 itens, observe. Ó. No entanto, eu tenho 15 itens, mas eu vou subtrair 1 dessa contagem, ou seja, vai de 0 a 14. Vou pressionar o F8 novamente. E repara, ó, o meu selected ó, está como false, ou seja, não está selecionado a linha que ele está verificando. Ó. Observe, ó. Ele selected x é igual a false? É. Então, o meu me retornou false. E aí o que é que ele faz? Ó? Se for false, o que é que ele faz? Observe aqui para o nosso listbox e eu vou pressionar aqui o F8. Ó. F8 e marcou o mesmo. Ó. Entendeu a lógica? Ó? Ele verificou que a linha que ele estava fazendo a varredura estava igual a falsa, ou seja, não estava marcada. E o que, que ele fez aqui acima, ó, perdão, aqui abaixo, simplesmente marcou a mesma, ó, colocou como true. Ó. Vou pressionar o F8, ó, observe que o meu x aqui tem um valor de 0, e agora o meu x ó, vai ter o valor de 1, ou seja, vai verificar a próxima linha. Ó. Repare, ó. Observe aqui, agora ele vai verificar a linha de número 1, então a primeira linha, como eu disse, é a linha 0, a segunda linha é a número 1, e por aí vai. Ó. Vou pressionar o F8. Vai marcar o próximo item e vai marcando. Observe, ó, vai marcando item a item. Ó. Vai verificando. Observe que meu x aqui agora vale 6. Agora vale 7. 8, 9, já foi. O 10. O 11. E vamos verificar aqui o que vai acontecer. Ó. O 12. O 13. E o 14. Ó. Observe, ó. O 14 vai marcar. E parou a estrutura, ou seja, como eu disse, eu tenho 15 itens. Ele não marcou o item 15 porque ele não encontrou, porque eu subtraí menos 1 para evitar o erro. Ó. Se eu comentasse isso daqui, ó, observe, ó, vou executar o meu código. Vou fechar o meu formulário e vamos novamente fazer o mesmo teste. Ó. Observe que eu comentei aquele menos 1, ou seja, ele vai tentar encontrar o item de número 15. Vou clicar em selecionar e observe que vou tirar esse ponto de opção e ele vai dar o erro, ó. Como já esperado. Ó. Não foi possível obter a propriedade select, argumento inválido. Se eu clicar aqui em depurar, ó, ele vai me mostrar o que? Que o item 15, ó. Ou seja, ocorreu o erro no item 15, porque eu não tenho o item 15 para ele estar selecionando. Porque sua contagem, como eu disse, vai de 0 em diante. Como eu tenho 15 itens listados, o primeiro item tem o valor de 0. Então, como eu tenho 15 itens listados, eu tenho de 0 a 14 itens. Perfeito? Então, vou tirar aqui esse comentário e vou parar o meu código. Como é que eu faço para estar desmarcando? Bom, é muito simples. Ó. Eu vou dar um enter aqui. Então, entre esse next e esse endif vai ficar a estrutura que eu vou estar desmarcando. Eu posso simplesmente copiar tudo isso aqui, como eu vou estar digitando. Eu vou estar digitando para que a gente fixe melhor o conteúdo. Ó. Novamente, ó, vou fazer um novo if, antes desse if, eu vou colocar um else, que quer dizer então. Ou seja, se essa condição aqui não for verdadeira, pode ser que esta aqui abaixo, que vai ficar entre o meu else e o meu endif, seja verdadeira. Ou seja, se a primeira condição não for verdadeira, a segunda muito provavelmente vai ser a verdadeira. Ou seja, ou o item está marcado ou não está marcado. Perfeito? Então, o que é que eu vou estar fazendo? Ó? Eu vou colocar o meu for. Então, observe que eu não vou fazer um novo if para verificar se está marcado ou não. Eu poderia fazer, mas seria redundante. Porque se ele não estiver marcado, só quer dizer que ele esteja desmarcado. Então, meu for, meu x vai partir de 0 também.
e vai até o que, ó? Até o meu ponto list count -1. A mesma estrutura, ó. Repare, ó. O que vai mudar aqui é só a inversão. Vou verificar agora se ele está marcado, e se estiver marcado, ele vai desmarcar o mesmo, ó. Então, vou colocar aqui novamente, ó, ponto selected. Vou verificar se o meu item X está igual a true, ó. Repare. E claro, vou colocar apenas um if aqui antes para fazer uma verificação. Então, vou verificar agora se ele está igual a true, ou seja, se ele estiver marcado. Se ele estiver marcado, então, o meu ponto selected X, que é a minha variável, que vai partir de 0 e vai até a contagem total de itens, é igual a falso. Ou seja, eu vou estar desmarcando agora se meu item estiver marcado, ó. Vou colocar o que agora, ó? Agora eu vou colocar o meu end-if para fechar essa estrutura if e o meu next x para fechar essa estrutura for x, ó. Então observe que a estrutura é similar à de cima. A única diferença, volto a frisar, observe aqui, a única diferença é que eu inverti aqui, ó. Aqui eu coloquei select x igual a false. E aqui eu botei ponto selected, ó, x igual a true. Ou seja, se aqui estiver false, ele marca. Se aqui estiver true, ou seja, se estiver marcado, ele desmarca. Perfeito? Então vamos lá, vamos fazer um teste. Vou colocar aqui o ponto de interrupção, ou seja, só vai entrar aqui se essa condição for verdadeira, ó. Então vamos executar aqui novamente. Vamos aguardar que o nosso formulário seja carregado. Cadê itens, ó? Então vamos lá, ó. Observe que está tudo selecionado, perdão, está tudo desmarcado. Cliquei em selecionar tudo, não chamou o meu ponto de interrupção porque a condição ainda não passou a ser verdadeira. Agora, quando eu desmarcar, vai me aparecer aquela janela do VBE, ó. Desmarquei e veio para a janela do VBE, ó. E o que vai acontecer, ó? Meu x vai partir de 0 e vai até o quê, ó? Vai até 15 menos 1, ó. Perfeito? Então vamos lá, ó. Ao pressionar o F8, repare o que vai acontecer no nosso list box aqui do lado, ó. Vou pressionar o F8. Observe que ele está verificando que o item está marcado e observe que ele me falou que está verdadeiro, ou seja, ele confirma que está marcado. E o que é que ele vai estar fazendo, ó? Pressionando o F8, ele vai estar, ó, desmarcando, ó. Observe, ó. Vai estar desmarcando, ou seja, tudo que estiver marcado, ele vai estar desmarcando, ó. E vai fazer isso até os 14 itens. Lembre-se, de 0 a 14. Então, quando ele... Observe aqui, o meu x agora está valendo 12. O meu x, 13. E parou o nosso código, ó. Perfeito? Então, isso daqui era muito importante que você tivesse assistido. Por quê? Porque quando formos fazer o cadastro dos itens que estiverem marcados, eu vou trabalhar novamente com essa estrutura. E vai ser um pouco mais complexa quando eu estiver utilizando os outros campos aqui para incluir registros. Ou seja, ó, como é que vai funcionar aqui, ó? Eu vou vir aqui, observe, ó. Vou vir aqui, selecionar, por exemplo, ó, o Glitch Excel, duplo clique no mesmo, vai trazer o código Glitch. Vou vir aqui em descrição do item, vou colocar aqui, por exemplo, ó, chave Allen, ou seja, eu estou cadastrando um item chamado chave Allen. O código do item, esse código do item aqui eu vou deixar que uma macro gere o ID autoincrementável, perfeito? Então aqui eu não vou estar preenchendo esse campo, inclusive, provavelmente eu vou estar removendo ele do objeto. E o que eu vou fazer aqui? Na minha classificação, aqui vai ser se ele é unidade, se ele é quilo, se ele é em milheiro. Então aqui por enquanto não tem nada, vou digitar aqui manualmente, ó, o ND. Esse novo item aqui serve para quê? Serve para eu cadastrar um novo item dentro dessa listagem, ou seja, aqui no cadastro em si ele não serve para nada, ó. E aqui no estoque mínimo eu vou vir fazer o quê, ó? Vou vir e marcar até quantos é considerado o meu estoque mínimo, ó. Perfeito? E claro, aqui teria que ter, peço até desculpas, tem que ter um campo para o estoque total, certo? A quantidade que está entrando no meu objeto, perfeito? Então vamos lá, ó. Então, vou remover esse código de itens e vou aproveitar esse campo para colocar o total. Legal? E claro, vamos ajeitar esse cabeçalho. Então observe, ó. O que vai estar acontecendo? Se eu tentar selecionar mais de um item nesse momento, ó, manualmente, ó, eu estou tentando clicar. Eu estou com esse selecionado e vou tentar clicar em um outro, ó. Não estou conseguindo, ó. Por que eu não estou conseguindo? Vou fechar isso daqui. Desenvolvedor Visual Basic. Então vamos lá, ó, fazer alguns ajustes para que no próximo vídeo a gente já seja mais produtivos na hora do cadastro, ó. Então vou selecionar esse nosso list box, propriedades, e ele tem uma propriedade aqui, ó, bem interessante,
vamos aqui localizar a mesma, é o Multiselect, ó. Então observe que esse Multiselect, observe, ó, FRM Multiselect Extended. Então ele me permite que eu selecione mais de um item também, ó. Só que o que acontece, ó? Para que eu possa selecionar mais de um item, vou novamente aqui no meu card itens, ó, selecionei este item. Se eu tentar clicar agora neste outro, infelizmente ele não está permitindo que eu selecione mais de um item sem um auxiliar. Então se eu clicar nesse daqui novamente, ó, 1/2, e pressionar a tecla Ctrl, eu consigo agora selecionar mais de um item, ó. Reparem. Só que eu não gostaria de fazer desta forma, eu gostaria realmente de estar com ele selecionado e clicar em um outro item e marcar da mesma forma. Observe que dessa forma ele está desmarcando se eu não estiver com a tecla Ctrl selecionada. Se eu estiver aqui com 1/2 e sair arrastando, ele permite, ó, que eu faça isso, ó. Porém, se eu clicar aqui sem pressionar a tecla Ctrl neste outro item, vamos ver o que acontece, ele desmarcou os itens anteriores, ó. Então, para tentar fazer esse ajuste, ó, Visual Basic, FM principal, vamos mudar aqui a propriedade, ó, do nosso list box. Então, aqui na nossa propriedade, ó, Multiselect, observe, ó, que é a última propriedade do objeto, ó, tá como 2, ó, FRM Multiselect Extended. Vou selecionar a FRM, ó, Multiselect Multi, ó, ou seja, a opção do meio, ó. Perfeito? E claro, a primeira opção é a que me permite realmente que eu marque apenas um item, ó, que é a Single. Então eu vou deixar aqui na segunda opção, ó. Então vamos fazer aqui um novo teste. Então vou aqui no meu card itens. Se eu vim aqui clicar nesse item, cliquei. Se eu clicar aqui nesse outro, observe que agora eu consigo clicar em vários itens sem precisar pressionar a tecla Ctrl. Observe. Se eu sair aqui arrastando, deixa eu verificar aqui como é que vai acontecer se eu sair arrastando, por exemplo, esses dois itens, ó. Selecionei. Então, aparentemente aqui deixa eu selecionar tudo e desmarcar tudo só para que eu possa observar, ó. Estou tentando sair aqui arrastando. Agora, nessa opção, ele já não me permite que eu faça isso, a não ser que eu pressione a tecla Ctrl, muito provavelmente, ó. Agora sim, pressionar a tecla Ctrl. Então, eu vou estar trabalhando exatamente com essa propriedade, ó. Porque o ideal não é que eu saia arrastando os itens, até porque eu tenho a opção de selecionar tudo ou desmarcar tudo, caso eu queira. Então, eu quero realmente, ó, marcar um item, depois marcar um outro, caso eu queira, e um outro item. Por que isso, ó? Porque eu posso cadastrar vários itens. Por exemplo, eu tenho uma chave Allen, perfeito? Eu posso ter uma chave Allen de meia, de 1/4, de 3/4, de 1 polegada por meia, de 1 polegada por 3/4, ou seja, imagina que eu tenho uma chave Allen de 10 tamanhos diferentes. Se eu não tivesse essa possibilidade aqui de marcar vários tamanhos num cadastro só, eu teria que cadastrar 10 vezes a mesma chave Allen com tamanhos diferentes. Nessa possibilidade que eu estou lhe ensinando, você vai preencher apenas uma vez e vai marcar vários tamanhos. E ele vai incluir a quantidade de vezes que você selecionou os tamanhos. Ou seja, se eu selecionei 10 tamanhos de chave, ele vai me incluir 10 registros diferentes dentro desse list box com o tamanho diferente. Entendeu a lógica? Porque eu estou utilizando um list box aqui com os tamanhos. Perfeito? Então vamos lá. Vou fazer só um ajuste aqui também. Desenvolvedor, Visual Basic. Então, esse campo aqui, ó, Code Itens. Perfeito? Então, esse cara aqui não vai estar existindo. O meu código do item vai ser gerado automaticamente. Então, vou aqui reposicionar esses objetos. E esse carinha aqui vai ser o meu estoque, perfeito? Que é o meu estoque mínimo e aqui é o meu estoque, ó. Então, vou aqui renomear o mesmo. Vou chamá-lo de estoque. Ou quantidade em estoque. Quantidade estoque. E vou renomear aqui o mesmo, ó, txt cad itens quantidade estoque. Observe aí o nome que eu dei ao nosso objeto, ó, txt cad underline itens underline quantidade estoque. Então, claro, vai dar um erro aqui, porque eu estava colocando o set focus nesse objeto que não existe mais, ó. Então, eu vou vir aqui novamente. Então, o foco agora vai ter que ser nesse objeto aqui, ó, txt cad itens descrição item. Vou selecionar aqui o mesmo. Duplo clique aqui no nosso objeto. Na realidade, eu tenho que localizar aqui o meu FRM Pesca Fornecedores. Lembre-se que dava um foco naquele objeto que estava abaixo dele. Agora, como ele não existe mais, renomeei, iria dar um erro, ó. Então, duplo clique aqui no meu list box. Então, tá aqui, ó. Vou trocar esse carinha pelo item que eu acabei de deixar como segundo item lá da nossa listagem.
Perfeito? Vamos até fazer um teste. E esse carinha aqui também, ó, o page 5, também é a mesma situação. Vou também estar trocando, ó. Caso eu não fizesse isso, você sabe perfeitamente que ele iria tentar dar o foco de um objeto que não existe mais e iria dar um erro, ó. Então vamos só ver como é que está ficando aqui. Vamos fazer um teste para ver se realmente está tudo ok ou não. Então deixa eu só salvar o nosso projeto para fazer um teste e não perder nada do que fizemos até agora. Então vamos lá, CAD Itens, vou selecionar um item primeiramente por aqui, vou simular primeiramente aqui para esse formulário. Vou preencher aqui descrição item. Um detalhe muito importante, ó, que eu havia observado quando eu estava fazendo os testes. Quando eu estou selecionando um item pelo aquele formulário e eu venho preencher esse segundo campo, independente de qual campo seja, ele está dando foco nesse objeto. Quando ele está selecionando esse objeto, eu estou ficando, eu não sei se você está escutando, ó, vou pressionar aqui mais forte, ó. Ele me emite um barulhinho. Isso quer dizer o quê? Que ele está tentando digitar dentro desse campo e ele não está conseguindo. O que ele está, aonde que ele está digitando? Ó? Deixa eu verificar se eu consigo mostrar a você. Observe aqui, ó. Vou tentar aqui colocar no meu banco de dados. Infelizmente você não vai conseguir visualizar. Deixa eu tentar aqui. Observe que esse é o meu arquivo por trás. E ele ainda não está aparecendo aqui para você, mas ele está digitando nessa planilha ao invés de digitar no próprio formulário. Isso acontece por quê? Ó? Porque o show modal dos formulários estão diferentes. Esse daqui, se eu não estiver enganado, está com o show modal como false. Ou seja, ele permite que eu clique por trás da planilha. Já o outro formulário ele está com o show modal true. Ou seja, ele não permite que eu clique por trás dele. Ou seja, está dando um conflito. E como é que eu resolvo isso? Infelizmente, eu vou ter que parar. Vou fechar o arquivo, primeiramente, para poder resolver isso daí, ó. Vou clicar aqui em não salvar, como eu já salvei antes. Vou abrir aqui meu formulário novamente. E vamos fazer esse ajuste, ó. Vamos aguardar aí que o mesmo seja aberto. Então, está abrindo o nosso arquivo e vamos fazer o ajuste no show modal do nosso formulário. Então, vou descarregar aqui o formulário, já vimos o erro que ocorre e vamos fazer a correção, ó. O meu FRM principal, nesse eu não vou mudar o seu show modal, ó. Vamos ver aqui, ó, para que você entenda na prática, ó. O seu show modal, ou seja, o modo que é mostrado está como falso, ou seja, estado como false, que não é o padrão, ele permite que eu trabalhe com o formulário aberto e eu possa clicar por trás dele na planilha, ó. Repare, ó. Vou executar aqui o mesmo e vamos entender aqui na prática, ó. Observe que eu consigo clicar agora por trás, mesmo com o formulário aberto, ó. Então observe que eu consigo clicar por trás, ó, do meu formulário mesmo com o mesmo aberto, ó. Porque o meu show modal do meu formulário do FRM principal está desativado, está como false. No entanto, ó, vou fechar esse formulário e vamos fazer um teste com o outro formulário, ó. Visual Basic. Vou aqui no meu FRM Pesca Fornecedores, vamos observar aqui o seu show modal e vamos observar como é que está aqui o mesmo, ó. Show modal. Observe, deste formulário está como true, ó. Então vamos fazer o mesmo teste, ó. Vou executar o mesmo. Vou tentar clicar aqui por trás, ó, no meu. Observe onde está o meu cursor selecionado neste momento, ó. Então o meu cursor, minha célula está selecionada nesse momento. Então observe que quando eu clico em qualquer outro canto, ó, ele não vai, ó. Porque eu não estou conseguindo clicar na minha planilha por trás do meu formulário, porque o show modal desse formulário está aberto, ó. Perdão, está true. Então, eu só vou conseguir clicar agora na planilha se eu fechar este formulário. Observe aqui onde estava o meu cursor, agora sim, ó. Entendeu a lógica? Porém, está dando um conflito lá no nosso formulário, porque um show modal está como true e o outro está como false. O ideal é que eu deixe os dois como false ou como true. Vamos verificar o que acontece se eu deixar ambos com o show modal como true. Vamos ver lá, ó. Então, esse daqui já está como show modal como true. Vou colocar o FRM principal também com o mesmo
formato, ó. Vou vir aqui na propriedade show modal, que está como false, observe aí, e vou botar também como true, ó. E vamos executar, ó. Então, CAD itens, vou selecionar aqui o meu item, vou aqui selecionar um colaborador, um fornecedor, e vou dar um duplo clique no mesmo, ó. Ele descarregou. Aparentemente aqui nada ocorreu de errado, ó. Perfeito? Aparentemente nada. Não vou fazer o teste. Aliás, vamos ver o teste aqui, ó. Fiz o teste. Nada ocorreu de errado, ó. Perfeito? Vou fazer aqui um novo teste, ó, para que a gente possa entender. Vou pegar aqui, por exemplo, o José LTDA. Vou digitar aqui nesse campo. Não está acontecendo aquele erro de eu não conseguir clicar mais dentro do campo e digitar. E se eu colocasse o show modal de ambos como false? Por que eu vou colocar como false, ó? Porque a ideia é que eu possa estar minimizando o meu formulário. Se eu minimizar o meu formulário e o show modal estiver como true, eu não vou conseguir trabalhar com outros arquivos simultaneamente a este arquivo. Perfeito? Entendeu a lógica? Então, a ideia é que, ao invés de os dois formulários fiquem com o show modal como true, a ideia é que os dois fiquem com o show modal como false. Então, vamos ver se vai dar algum conflito, ó. Então, esse daqui que está com o show modal como true, vou deixar agora como false novamente. E o meu FM Pesca Fornecedores, que também está como true, agora vou deixar como false também, ó. Então, ambos estão com o show modal como false. Então, vamos testar aqui novamente para ver se vai dar algum conflito ou não, ó. Então, CAD itens, vamos lá, ó, code fornecedor, vou aqui digitar novamente, vou selecionar um item da minha listagem, Maria LTDA. Vou digitar alguma coisa aqui. Perfeito. Aparentemente, nenhum conflito ocorreu, ó. Legal? Então, vamos só dar uma olhada no nosso banco de dados, já que eu não vou ter mais aquele objeto, perdão, BD Excel. Na realidade, eu vou ainda ter o campo para colocar o código do item. Não vou ter mais o campo para digitar a informação. Quem vai fazer isso para mim será o próprio nosso código VBA, beleza? Então, vamos lá, ó. Onde é que eu vou estar cadastrando esses itens? Ó, BD cadastro itens. Eu vou estar cadastrando nessa terceira planilha do nosso arquivo, ó. Então, eu tenho o meu campo para o meu ID, que é o ID do registro da identidade do registro. Tenho a minha data, a hora que também é automática. Data, a hora e o usuário são automáticos. O código fornecedor, já vimos que eu seleciono um list box, ou eu mesmo digito, e ele vai trazer o código fornecedor. O código barras, esse daqui vai ser feito de forma dinâmica. O meu código item vai ser gerado também de forma dinâmica. A descrição do item é eu que vou estar digitando. A unidade, a classificação é eu que vou estar selecionando na minha combo box. O tamanho aqui é onde entra aquele nosso list box com os tamanhos das ferramentas. O estoque mínimo. E aqui observe que está faltando a coluna para o estoque, a quantidade de estoque, ó. Então deixa eu colocar aqui quantidade em estoque. Ou seja, quando eu fizer lá o nosso código, eu vou verificar a quantidade que está em estoque e verificar o estoque mínimo. Se tiver a quantidade de estoque for menor que o estoque mínimo, obviamente eu vou ter um alerta, vamos dizer assim, beleza? Então vai ficar muito legal esse projeto. Eu espero que você possa estar comigo no decorrer desse projeto até o final e temos muitas coisas a aprender juntos, ó. Tem o meu usuário que atualizou o registro, a data e a hora que também são automáticos, ó. Creio eu que é só isso. Vou preencher aqui manualmente, só com alguns valores, para que quando eu fizer alguma simulação não venha dar algum erro, ó. Então eu tenho quantas colunas? E se eu tenho 15 colunas, perfeito? Então era isso. Até o próximo vídeo. Valeu!